Mateus 25, verso 14. Enquanto você abre a Bíblia, eu vou dar um rápido aviso. Quinta-feira temos nosso culto, vamos estar aqui 19h15, reunidos em adoração. E no domingo não teremos nossa escola bíblica pela manhã, por conta do Dia das Mães, para que você esteja em família nesse momento. Tudo bem? Então, domingo vamos ter somente a celebração à noite do culto. O pessoal do curso ID, voltamos dia 18. Tudo bem? Então, quinta temos o nosso culto normalmente, 19h15. Domingo, a parte da noite, 19 horas. Se você puder, traz a sua mamãe, para nós podermos estar adorando ao Senhor juntos. Achou aí, Mateus 25, verso 14? Diz só um achei. Quem não achou, fala, calma aí. Não ouvi calma aí. Não sei se é por desistência, vergonha ou porque todo mundo achou. Então eu vou seguir. Nós tivemos nos últimos cultos, alguns momentos especiais que nos levaram a meditar e compartilhar sobre textos especiais. Tivemos ali o Dia do Amigo, tivemos as celebrações da Páscoa, mas anterior a esses momentos, estivemos numa sequência de reflexões sobre uma cultura que é influenciada pelo reino de Deus, essa cultura do céu, para que transforme o jeito de vivermos. E ainda sobre esse tema, eu tenho mais uma meditação a trazer nesse texto, que é sobre uma palavra que tem sido cada vez mais desafiadora no tempo de hoje. Não é uma novidade você escutar, mas tem sido exigido de nós, que é serviço. E claro que serviço não é apenas o trabalho, Você que é CLT que está pensando, Poxa, logo no fim de semana teve feriado, Dia do Trabalhador, o pastor fala de trabalho, estava pensando que ia ter um descanso hoje. Mas é sobre um chamado pessoal para algo que devemos fazer, porque é quem somos. Então, eu te convido a estar atento a esse texto, que nós não vamos ler todo de uma vez, vai ler uma parte, conversar sobre, depois ler outra parte e aprender. Mas eu queria te pedir que você fechasse seus olhos, porque a ministração daquilo que Deus tem para trazer, ela precisa encontrar lugar no seu coração. Caso contrário, eu vou ser um arauto de uma mensagem que não transforma o povo. E eu acredito que Deus tem muito a falar ao nosso coração. Então, feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, se não for o Teu Espírito a conduzir aquilo que tem que ser dito, não haverá proveito em nenhuma palavra dita. Quer seja dita com beleza, quer seja dita de forma agradável, que seja conforme o Teu querer, Senhor. Que de fato o Teu ensinamento sobre uma vida que prioriza o outro possa encontrar lugar em nosso coração e, a partir de nós, transformar a realidade ao nosso redor. Seja o Senhor a nos dar compreensão, aquilo que nos machucar, aquilo que mexer conosco, é porque a Tua palavra é como chama, Senhor. E o fogo purifica, retirando as impurezas, para que permaneça apenas aquilo que reluz como ouro. Apenas aquilo que é precioso, porque é o Senhor que colocou em nós. Então, que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos nós. A parábola pode ser conhecida de alguns irmãos. Verso 14. Será como um homem, porque Jesus explicava sobre o reino dele, ele estava prestes a morrer, então ele estava dando algumas explicações sobre como seria essa continuidade do ministério. Um homem que, saindo do seu país, chamou alguns servos e lhe confiou os seus bens. Verso 15. A um desses servos deu 5 talentos, dependendo da sua versão, pode estar peça de ouro, era equivalente a 35 quilos de ouro. Imagina, 1,5 galão d'água de ouro, praticamente. A outro ele deu 2 desses talentos, ou 2 dessas peças, e a outro deu apenas 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5, ou seja, multiplicou o que recebeu. Verso 17, do mesmo modo, aquele que tinha 2, também ganhou outros 2, ele também multiplicou o que tinha. Mas o servo que tinha recebido 1 talento,
saindo da presença do seu senhor, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Vamos parar aqui, não fecha a Bíblia, marca com o dedo, com a fita, com o envelope do dízimo, fica à vontade. Se nós vamos falar sobre serviço, eu preciso contextualizar o que é servir. E aqui eu vou dizer que servir é o que eu faço por outro, priorizando o outro. Então, servir vai ser sempre aquilo que eu faço por alguém, quando a prioridade da ação é esse alguém. Se eu, por exemplo, pegasse o meu dinheiro, convidasse a pastora Marta hoje e falasse assim: pastora Marta, vamos comer uma pizza. Eu pago. Aí, pastor, eu pago. Isso pode ser considerado serviço? No caso, eu vou pagar para a pastora Marta. Isso é serviço? Sim ou não? Depende. Por que eu estou fazendo isso? Às vezes eu estou sendo esperto, levo a pastora Marta num lugar, numa pizza, que é R$40 na promoção que eu descobri hoje, para que lá na frente ela me leve na pizza mais cara da cidade. Aí eu falo: vamos comer uma pizza hoje, pastor? Tem um lugar bom? Aí eu levo, ela pensa assim: ah, pastor, naquele dia o senhor pagou, deixa que eu pago hoje, ó. Investi lá no futuro. O nosso coração pode produzir algo muito bonito, mas que não é pensando no outro. Então, servir é fazer algo para alguém, que a prioridade também é o outro. Então, tendo padronizado isso, esse servir, Deus nos mostra, em todo o Evangelho, em toda a sua palavra, uma sequência de pessoas que Deus chamou para fazer por alguém. Na escola bíblica temos estudado sobre vários. Hoje, especialmente, conversamos sobre os juízes, homens e mulheres de Deus, que eram levantados para serem usados para libertar o povo cativo. Homens que travaram batalhas, travaram guerras, sacrificaram o seu tempo, suaram, entregaram o seu sangue para que um povo pudesse ser livre. Homens imperfeitos, mulheres imperfeitas, pessoas que não eram super-heróis ou de caráter inabalável, como vimos, mas que Deus usou para um propósito, pensando no outro. Talvez o maior exemplo que você vai se lembrar de serviço seja o próprio Cristo, que ao morrer na cruz, pensava em mim, pensava em ti, pensava em nós, como diz a canção. Porque ele mesmo não precisava da cruz. Ele já era perfeito e já era todo-poderoso, mas ele pensou em nós. E por nós, morreu na cruz, para que pudéssemos ter vida, para que pudéssemos estar aqui, ó, juntos, reunidos como igreja. Então, serviço é algo que naturalmente flui do coração daqueles que têm Deus como seu Senhor. Não é algo que eu faço para receber em troca. Não é algo que eu tenho uma ideia de apenas precisar porque uma cartilha manda. Serviço é você entrar na casa de alguém pela primeira vez e você se sente constrangido de não poder fazer nada para ajudar porque não deixam. Ah, não, deixa eu pegar isso aqui. Não, aqui você é visita. Não, mas você se sente constrangido ao estar num ambiente que se sente bem, a não poder fazer nada. Você fica incomodado, você quer encontrar algo, nem que seja pegar o garfo, levantar, abrir uma janela. Deixa que a janela está quente, deixa que eu abra a janela, isso eu sei fazer. Você vai lá, a gente se sente impelido, levado a servir. É natural. O serviço, então, ele é uma expressão natural de todo aquele que tem Jesus no coração. Porque Jesus é amor. Jesus não apenas ama, Jesus é amor. Jesus não apenas toma uma decisão de em algum momento nos amar, Ele é o amor. Então, aqueles que têm amor no coração naturalmente servem de diversas formas, de vários jeitos. Por que eu estou dando essa introdução antes de entrar no texto? Porque eu estou falando aqui sobre o povo de Deus. Eu estou falando aqui sobre os discípulos, aqueles que conhecem Jesus. Se algo que eu falar for muito estranho para o seu ouvido, pode ser que falte uma entrega. Colocar algo mais para o Senhor, para que seja natural. Porque se eu falasse assim, irmãos, a partir de agora, toda a cantina, você vai ficar sem comer e vai pagar para que o seu amigo, o seu irmão do lado coma. Pode ser que, dependendo de quem for, você fique, poxa, todas as cantinas, pastor.
Mas se eu perguntar, por exemplo, a Júlia, se ela questionaria se fosse para Rebeca e Betina, ela ficaria o ano todo sem comer. Se eu perguntar assim, Marcela, a partir de agora você vai pagar a sua cantina e a de outra pessoa, e essa outra pessoa é Duda, e você não vai comer por um ano. Ela não teria nenhum questionamento, ela nem perguntaria por quê, porque no coração dela já tem muito amor pela filha, assim como Júlia, assim como todas as mães, os pais, você teria pelo seu amigo. Seria natural. Assim como eu espero que pensar no outro seja natural para quem é do Senhor. Mas eu queria aprofundar um pouquinho mais. O texto diz que a realidade do reino de um Senhor que veio na terra, se entregou e esperava que aqueles que viessem depois seguissem o seu exemplo, seria como um dono de muitas riquezas. Então já aprende. O Senhor já tem todas as riquezas. Deus já tem todas as coisas. Deus já é dono de tudo. Deus é dono da prata e do ouro. Deus é dono do meu respirar. Deus é dono do meu tempo. Deus é dono da minha vida. E quando eu digo isso, eu digo na clareza de que se Ele quisesse, eu nem terminaria essa pregação. Se Ele quisesse, nós estaríamos em outro lugar. A nossa vida, ela é tão frágil quanto a vontade de Deus determina. Nós podemos sair daqui com toda a proteção e ainda assim nós não temos controle da nossa história. Podemos contratar uma equipe de segurança, nós podemos botar um carro blindado, você pode tornar a cidade inteira segura, tirar todo tipo de criminoso, e ainda pode acontecer um acidente que para você não era controlável. Então, entendendo que Deus é dono de tudo, eu não estou falando de um serviço para que você conquiste o coração de um Deus a partir do que você entrega. Daniel falou aqui, né, ele nem sabia o que eu ia falar agora, né, naturalmente, sobre uma adoração que flui naturalmente em todos os momentos. O que eu posso oferecer para quem já tem tudo? Então o serviço não é para agregar valor ao que o Senhor tem. Nada que eu possa fazer, irmão, nada que Rodrigo faça em toda a sua história vai agregar valor, porque o valor inteiro já está no Senhor. Ele já tem tudo. Nós não estamos o adorando, cultuando, porque Ele precisa. É uma dívida. Deus não está nesse momento sentado num trono, como quem é carregado por uma bateria, tipo um celular. Então chega domingo, Deus ficou a semana inteira esperando, e eu digo que chega domingo porque, como o Daniel muito bem disse, eu nem combinei com ele, pode ser que só hoje você reservou essa adoração. Então, se ele dependesse de segunda a sexta, talvez ele não encontrasse isso. Mas na ideia que nós temos, Deus senta no trono, 19 horas pensando, agora vai vir a recarga para a minha existência, porque haverá um grupo de irmãos me adorando. E aí ele senta, recebe os louvores e sai poderoso. Agora eu estou pronto. Não. Deus continuaria sendo Deus se não o adorássemos, mas isso não iria acontecer. Não aconteceria porque a Bíblia diz que as pedras louvariam. A Bíblia diz que a natureza já glorifica o Senhor. Os pássaros, quando cantam, glorificam a Deus. O rio, quando corre, glorifica a Deus. O dia que se termina na noite, a noite que se inicia depois de um novo dia, já glorifica a Deus. Qual é a diferença? O pássaro não sabe, então ele não se alegra adorando o Senhor. O rio não tem consciência da alegria que é adorar o Senhor. O sol e a lua que giram, quase uma dança, eles não têm consciência o quão bom é adorar o Senhor. Somente nós podemos ter consciência e sermos felizes em adorar o Senhor. Mas a natureza já faz isso. Então o serviço é por causa do Senhor, por causa do que Ele já fez por você. A cruz, a sua vida, tudo que você tem. Estarmos aqui, irmãos, olha que coisa boa, climatizado. Daqui a pouco, a tendência é que a gente sinta um pouquinho mais de frio, aí um olha para o outro, já faz assim, ó, aí eu já faço sinal, o Bruno já fica já atento, já pega o controle, a gente controla, vai terminar o culto, a gente vai para casa, alguns andando um pouquinho mais, outros vão de carro, olha que conforto. Nesse mesmo momento, existe um grupo de irmãos cultuando numa caverna, escondidos, falando baixinho, cantando para ser ouvido apenas por aquele que escuta os corações, que é o Senhor, porque se cantar um pouquinho mais alto, vem um soldado e mata. Nós estamos aqui. O serviço não é
simplesmente para o bem-estar do Senhor, mas é o privilégio do mordomo. Então o Senhor tinha expectativa que os seus o servissem, mas servissem também o próximo, porque ele não estaria aqui. Mas os seus servos deveriam continuar a cuidar daquilo que é tão precioso para o Senhor. Então, entendendo que você não faz para que Deus fique mais importante ou mais valioso, mas porque Ele já é a figura de adoração. A Bíblia diz, a partir do verso 15, que Ele olha para os seus servos e entrega conforme a capacidade deles. Ou seja, aquilo que o Senhor entregou para cada um, era totalmente de acordo com esse cada um. Ao que ele entregou 150 quilos de ouro, é porque ele aguentava 150 quilos de ouro. Ao que ele entregou 68 quilos de ouro, é porque aguentava 68 quilos de ouro. E ao que entregou 34, é porque aguentava 34. Isso só significa dizer que todo serviço que Deus nos entrega é conforme a nossa capacidade. Deus não nos chama para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Agora eu sei que você vai pensar assim, mas tem coisa que eu não consigo, então significa que nós ainda não fomos transformados conforme o que Deus esperava que fosse. Quando eu falo de serviço, é tudo aquilo que você pode fazer por outra pessoa. Não digo serviço apenas o que acontece nessa celebração, do tipo, alguém arrumou a mesa, alguém comprou os elementos do culto, da ceia, alguém vem aqui, alguém vai tirar, alguém limpou, alguém arrumou as cadeiras, alguém preparou aqui para ministrar, veio, limpou, alguém... Não é somente esse ato de domingo, porque também é, conforme a sua capacidade, liberar perdão, amar, estar junto, abraçar, participar da vida, ter paciência. Irmão, a não ser que você seja um ser humano perfeito, existem coisas que tiram sua paciência. E ter paciência é conforme a sua capacidade. Deus te chama para ter paciência com aquilo que você aguenta. Às vezes, você não vai aguentar uma pessoa que ainda não aprendeu João 3,16, que é muito óbvio depois de 3 anos. Aquele texto, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para quê? Para que todo aquele que nele cresça, não pereça, mas tenha vida eterna. Aí o fato de um irmão não saber, você fala, rapaz, você já está 10 anos na igreja e não sabe esse versículo. Aí você já fica assim, não, eu não acredito. Aí você perde paciência. Às vezes você tem paciência com o irmão que não sabe esse versículo na sua cabeça, mas não tem paciência com o irmão que atrasa para o culto. É um absurdo que atrasa. Às vezes você tem paciência com quem atrasa, mas não tem paciência com quem fofoca. Tem paciência com quem fofoca, mas não tem paciência com quem mente. Você lida com algumas coisas e outras não dá, porque você é um ser humano. E Deus conhece você. E Deus te coloca em cenários que você consegue. Mesmo que você fale, eu não consigo, Deus sabe exatamente o quanto você aguenta. Essa ideia significa que a cruz que você tem que carregar, você consegue. O fardo que Deus te entrega, que é suave e delicado, você consegue. Se está pesado o que você está fazendo hoje, e o serviço está pesado, qualquer um que seja, tem algo errado. Sabe o que pode estar errado? A sua motivação do coração. Pode estar errado o que você está fazendo conforme a tua expectativa. Ou pode estar errado o fato de você estar fazendo no lugar errado mesmo. Se o seu coração está motivado em ganho próprio, de fato, ser igreja nem sempre vai te dar coisas boas. Se o seu coração está em fazer sozinho, é difícil. Por exemplo, tem um irmão que prega no centro, vocês já viram? Ele às vezes bota uma placa e às vezes não. E aí ele vai no centro sozinho, caminhando no meio da multidão pregando. Rapaz, descendo a bordoada. Pá. Sozinho. Quem você acha que tem mais facilidade? Se nós fôssemos 50 pessoas para o centro falar a mesma mensagem, ou uma pessoa sozinha, passando no meio de todo mundo? É claro que 50 é mais fácil, você até grita. Se for sozinho, fica assim, vou falar nada sozinho? Vou nada. Então, aonde você está fazendo
O que você está fazendo e por quê são os grandes motivadores de, às vezes, ser pesado. O fardo se torna pesado quando você carrega nesses 3 motivos equivocados. Porque Deus te entregou conforme a sua capacidade. Deus te entregou conforme o que você pode fazer. E outra coisa importante, se Deus conhece seu coração, significa que o que você faz é importante. Não faz sentido que Deus que te conhece, se Ele te entregou, vamos usar figuradamente, 1 talento, Ele esperasse que você produzisse o que uma pessoa recebeu 5 talentos. A alegria do Senhor, na verdade, quando a gente vai seguindo o texto, no verso 19 até o verso 22, é assim: o que tem 5 talentos vai e mostra os 10, porque ele multiplicou, ele fez algo com o que Deus deu. E aí o Senhor fala: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, então no muito também será. E aí fala de uma recompensa. O que tinha 5. E o que tinha 2? O mesmo discurso. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Para o Senhor que tem tudo, 5 talentos, 2 talentos, mesma coisa. Quer ver? Se você tem R$1 milhão, uma pessoa te pede R$2 ou 5, para você, tanto faz. Se você vai comprar um carro, aí é 30 mil carro, aí o cara fala: consegui um desconto para você, quanto? R$5, você até ri da cara dele, mas é R$5 igual o dinheiro. R$2, tanto faz. Então Deus, Ele se alegra com o que você fez, com o que você tinha. Deus se alegra com o quanto você serviu, com o quanto você podia. Deus, Ele está procurando, na verdade, saber o que você está fazendo com o talento que Deus te deu. Deus te deu algo para ser feito. Deus te deu um serviço. Deus te deu algo para servir pessoas que talvez nunca saberão. Alguém veio aqui no final de semana para pintar, para ficar o letreiro preto. Não é passe de mágica. Na verdade, Wagner disse o seguinte: pastor, está surgindo um ministério de manutenção do nosso prédio, dando aquilo que temos. Não é de graça. Alguém abriu mão dos feriados. Alguém chegou aqui mais cedo para abrir a igreja para quem chegou depois, né, VD? Alguém fechou. Alguém fez. E aos olhos de Deus, o que Deus te entregou para fazer é muito valioso. E eu sei, meu irmão, eu sei. Eu não estou falando isso porque nós somos melhores ou piores. Eu estou falando isso porque você ainda é ser humano. Eu sei que nós ainda temos uma tabela de valores pessoais do que é ou que não é importante. Não estou te falando isso que você é menos ou mais cristão. Tipo assim, o pastor está falando que eu sou menos crente. Não, porque você é ser humano. É difícil arrancar de nós aquela ideia de cobrança e perfeição que o mundo coloca. É muito difícil. É difícil falar para uma criança que tira 8,5 que valeu a pena o esforço dele para tirar 8,5, porque ele escuta que o que vale é 10. Numa prova de 20 mil pessoas, ele fica em centésimo, só passava 90. E ele acha que, meu Deus, ele foi melhor que 9.900 pessoas numa prova, e ainda assim não é suficiente. O mundo lá fora é o mundo do não é suficiente. Você está colocando na sua cabeça o salário ideal. Ah, eu quero ganhar um dia R$10.000. Você vai trabalhar 75 horas por semana, vai abrir mão de feriado, descanso, família, conforto, tudo. Quando você estiver ganhando 10 mil, o mundo vai falar: não é suficiente. É a mesma coisa para quem queria só um salário mínimo e ser feliz. O mundo nunca é suficiente. Sabe por quê? Porque se um dia for suficiente, você vai ter paz. O mundo não quer sua paz. O mundo quer o seu serviço. O trabalho, irmão, que você faz muito bem, ele está interessado no que você pode fazer. Quebra a perna um dia para você ver. Você é o melhor amigo do seu chefe. Deixe de produzir. Fique o seu salário mais caro do que de fato é ali a balança. Pega tempo de casa para você ver. Se ele tiver que demitir, ele demite um número, uma estatística. E eu não estou falando isso porque ele é ruim, não. É porque como o mundo funciona. No mundo nunca é suficiente. Logo, você tem que fazer mais. Se você já toca no violão, é pouco. Aprende a tocar guitarra, bateria, aprende a pregar. E se duvidar, a pregar enquanto toca guitarra e bateria. Numa corda bamba, no monociclo, tocando gaita. E se você errar uma dessas coisas, o mundo vai criticar.
Ah, mas você não é tão bom, você faz tudo. Ah. Só diz para mim, eu estou mentindo? Só 4 pessoas, então o resto, eu estou mentindo? Assim é o mundo. Assim é. Ah, não, mas tem quantas pessoas lá na sua igreja? Ah, não, mas vocês fazem como isso daqui? Quais são as músicas? Ah, não está direito. Nunca é suficiente. Porque você não está sendo cobrado conforme quem é você. Você está sendo cobrado conforme um padrão que as pessoas estabeleceram. É o mundo dos influencers. O ministério de louvor tem que cantar igual o F-Hop. O pastor tem que pregar igual o Subirá. A igreja tem que adorar igual a casa de adoração de Florianópolis. A estrutura tem que ser igual ao culto tal. Tem que estar cheio igual aquele culto que teve Descende, que foi no Maracanã, que não tinha espaço nem para levantar a mão. Se você levantasse a mão, alguém chegava, você ficava aqui, 2 horas de culto. Eu estou mentindo? Sabe qual é o problema, irmãos? É que o que eu descrevi é o mundo. Se essa descrição se adequar a quem nós somos, aí nós trouxemos o mundo para dentro. E é aí que é um problema. Porque o irmão que tinha 5 talentos e multiplicou até 10, as pessoas que dependiam dele queriam 15. E aí começa a ser cobrado pessoas para quem quer 15. Irmão, deixa eu te revelar uma coisa. Se servir ao reino é o que eu faço pensando no outro, sem que eu seja o foco e seja o foco o outro, quem é servido não deveria também se colocar nessa cadeira de julgar o serviço. Isso não está abrindo espaço para fazer algo medíocre, porque a excelência é natural para quem é do Senhor. Então preste atenção. Eu venho aqui tocar o contrabaixo. Vou fazer qualquer coisa porque Deus conhece meu coração. Não. Eu vou fazer o melhor que eu posso hoje. O melhor que eu posso hoje é ter escutado as músicas, ensaiado, vindo aqui, ouvir o que Daniel queria fazer, que Daniel conduziu. Falou, tal momento eu vou parar isso, vai fazer para tal parte, vai segurar essa nota, então beleza. Pode ser que semana que vem, se a gente tocasse a mesma música, eu conseguisse fazer algo a mais. Então o meu excelente é algo a mais. Se eu parei de entregar, porque eu não estou fazendo conforme a minha capacidade, Deus conhece meu coração. Tudo bem? Eu tenho uma aluna de baixo agora. Duda, ela não, eu sou exigente, pergunta a ela. Em algum momento ela vai vir tocar aqui. E meu irmão, no primeiro dia que ela vier tocar, eu não espero que ela toque igual a mim. No primeiro. Em alguns meses eu espero que ela seja melhor. Porque todo professor espera que o aluno seja melhor. Ela sabe disso, ela tem esse ano para ser melhor que eu. Mas eu não espero que ela entregue o melhor que eu hoje, porque Deus faz conforme a capacidade de cada um. Então se ela errar uma nota, e é o que vai acontecer, porque eu erro, eu não vou ficar, não. Vou fazer igual os pais fazem com criança que entrega o desenho mal feito, porque ela tem 8 meses, rabisca colorido, fala, é o senhor. Quando tiver 10 anos, você não vai aceitar mais um rabisco colorido. Com 10 anos você fala, eu não sou esse rabisco. Com 8 meses você não. Ah, o papai está tão feliz, olha, sou eu esse rabisco violeta com cinza. Você tem que aprender a olhar conforme a capacidade. Mas se no dia que Duda vier aqui pela primeira vez, e ela cometeu os erros que vão acontecer, você estiver aí sentado e falar, nossa, como é que pode alguém subir ali e errar? Você já se colocou na cadeira de quem julga o serviço que é para o Senhor. E aí nós já perdemos a nossa identidade, porque igreja não é shopping. Shopping, eu levanto e falo assim, ó, esse lanche aqui tá ruim, eu quero meu dinheiro de volta. O ponto da batata não é esse. O refrigerante tinha que estar mais gelado. A carne tem que estar o ponto outro. Tinha que ter ficado 35 segundos a menos na chapa. E o tamanho não é esse. A carne de 150 gramas não é 143. Lá você exige, porque lá você está consumindo. Lá é para você o que está acontecendo. Aqui não é. Se alguém tiver que exigir, Deus que tem que exigir. E Ele já exige conforme a palavra dEle. Já existe uma Bíblia que exige daqueles que tocam, por exemplo, fazer como quem faz para o Senhor. Já existe isso, irmão. Nem sempre é como a gente quer. E não é que não é como a gente quer, porque você é mais ou menos importante. É porque não é para a gente. Eu sou servido por graça. Porque se eu não mereço nem a salvação, quem dirá o serviço? Irmão, eu não mereço que você me sirva, eu faça qualquer coisa.
Eu não mereço, por mérito meu, que alguém pegue um copo ali quando acabar e fale assim, ó, por exemplo, Edson, pega água para mim ali. E ele vai de todo bom coração pegar água para que eu possa pregar. Eu não tenho merecimento nisso só porque tem pastor na frente do meu nome. Os pecados que eu cometi ao longo da minha vida, que eu ainda vou fazer, nunca serão pagos por nada que eu faça. Se eu não mereço ser servido por ninguém, se eu não tenho nem o direito de alguém falar que isso me incomoda, se o Senhor mandou, eu falei, droga, eu não queria que fosse feito porque eu mandei. Que direito eu tenho de fazer um The Voice com o serviço dos irmãos? Sabe o que? Alguém não conhece The Voice? É legal o programa. Senta 3, 4 pessoas de cadeira virada assim, aí vai um cara cantar. Aí o cara canta, eu tô cantando malzão, né? Tá afinado, o cara vai e bate, pum! Gostei da música e viro. E quando ele não gosta, ele nem vira. As cadeiras nem giram aqui, graças a Deus. Não é The Voice. Não é The Voice. Se tem alguém que está sentado numa cadeira e talvez vire para a nossa adoração, para o nosso serviço ao Senhor, não sei se o trono dele é trono The Voice, então ele fica assim de costas para o culto. A música foi conforme eu queria. Nós temos que tirar esse elemento de ser servido do nosso coração. Sabe por quê, irmão? Deixa eu ser sincero. Eu sempre julguei o cara que tem um talento desse texto. O cara que tem um talento desse texto, ele não fez com medo de fazer e dar errado. Porque ele pensou assim, eu não mereço, eu recebo uma bênção de Deus, aí eu faço errado e ele vai brigar comigo. Nunca preguei. Do nada o pastor falou assim, Tiago. A cara, Tiago já tremeu, olha lá. Já ficou assim, pastor. Tiago, domingo que vem é você que prega. Já ficou calmo, fica vermelho não, Tiago. É só hipotético, a não ser que Deus toque o seu coração. Você que vem pregar, aí Tiago vem pregar, aí eu estou aqui sentado na primeira cadeira olhando para ele assim, ó. Ele vai ficar, não vou nada, não vou. E o medo de ser julgado pelo pastor? O que impediu esse primeiro cara de servir foi medo. Medo porque talvez ele não conhecia. Porque ele diz assim, o Senhor é um Senhor severo. O Senhor colhe onde não plantou. Com o Senhor não tem brincadeira não. Vai que eu faço errado. E o Senhor poderia dizer, mas eu não te dei conforme a sua capacidade? Eu não te dei o que você pode fazer? Se eu te dei o que você pode fazer, é claro que eu sei o quanto você poderia multiplicar. Ele não esperava 10 talentos de quem tinha 1, ele esperava 2. Multiplica. Ele esperava que o cara que foi chamado para pregar fizesse o quê? Pregasse. E o que foi chamado para cantar fizesse o quê? Essa não é difícil, quer ver? O que foi chamado para limpar fizesse o quê? E o que foi chamado para amar? E para cuidar? É isso. Você acha que você que foi chamado para cuidar vai ser julgado como quem foi chamado para pregar? Aí ele teve medo. Ficou com medo do Senhor. Com medo ele fez o quê? Eu vou garantir. O que eu recebi eu vou guardar malandramente. Quando chegar o dia eu vou lá, desenterro. Em Lucas, no capítulo 19, tem a outra versão, assim, com mais detalhes. Lá ainda tem escrito que ele guardou num lenço. Ele foi cuidadoso ao guardar. Ele não queria desagradar, ele ficou com medo. Ele botou num lenço, enterrou, esperou o Senhor voltar, tirou do lenço bonitinho e falou, como o Senhor me deu. Os dons que o Senhor me deu estão aqui, ó. Nem arranhei. Sabe? O emprego que eu ganhei, eu não usei para o Senhor, eu guardei, ó. Aqui. Vai que dá errado no emprego. O Senhor me deu uma bênção dessa e eu falo uma coisa, eu sou demitido. Meu Deus, não, aqui, ó. Entreguei minha carreira. A minha família aqui, ó, meus filhos, ó. Não vai que eu falo para eles fazerem alguma coisa, eles ficam zangados. Não, aqui, ó. E aí Deus olha e fala, ué, por que você não multiplicou? Porque ele teve medo do Senhor. Sabe qual é a minha preocupação genuína? É que hoje em dia, a forma que nós vivemos esteja gerando medo nas pessoas de servirem ao Senhor. O meu medo é porque chegarão irmãos aqui, como um dia você chegou, porque você não nasceu ministro da casa do Senhor. Ninguém. Nem as crianças que já estão lá não nasceram, elas vão aprender, vão tendo consciência. Elas aprenderam com alguém, eu aprendi com alguém. O meu medo
é que a forma que a gente vive, às vezes, como igreja no Brasil e no mundo, consumindo servos, consumindo ministros, exigindo o que Deus não exige, esperando o que não era esperado, faça com quem está chegando, olhe e fala, eu não quero. Não quero. O meu medo é que o que nós falamos ser reino, assuste as pessoas que foram sendo chamadas para participar do reino. E isso nem seja o que Deus estava pedindo. Sabe aquela coisa de filho mais velho, filho mais novo? Então estão dois irmãos. O pai está fora de casa, o mais novo quebra uma coisa, vem o mais velho. Nossa, papai vai te bater muito. Ele vai te massacrar hoje. E o pai só ia conversar quando chegasse. Mas a criança, meu Deus do céu, desespero. Ele só ia conversar. Porque você é a referência do que é ser cristão para alguém. Você pode não se achar perfeito, você pode não se achar o melhor. A gente nunca se acha o melhor. Que bom. Mas você é referência para alguém de Cristo. Não, essa coisa de referência é só do pastor. Vai nessa. Você é referência para alguém. Ou seja, o que você fala sobre esse corpo, essa família, é o que a pessoa está aprendendo. Toda vez que você elogia, fala como é bom, compartilha como é bom estar à igreja, as pessoas escutam e falam, nossa, eu quero estar lá. O contrário também é verdade. Se você fala, critica o serviço dos irmãos, por exemplo, a pessoa fala, eu nunca vou querer estar lá. Eu estou mentindo? Os jovens, as crianças, o que elas conhecem da cura, por exemplo, é o que elas vivem lá e o que elas escutam em casa. Se Júlia e André falarem bem de ser cura, as crianças vão amar. Elas vão parar como param e falar, então romperá a tua luz como a alva. E a tua cura, rapidamente, brotará. Agora já acerta apressadamente, mas rapidamente, brotará. Era assim, o rapidamente, Betina era aqui depois. Elas vão falar assim, opa, está chegando a hora de ir para o culto, porque é bom. Porque o que elas recebem sobre o que é ser igreja, o que é servir é positivo. E quantas feridas nós temos, ou outros têm pelo que foi falado de inverdade sobre ser igreja. É o povo que não pode, que não faz, que não quer. É o povo que não é feliz. Meu irmão, eu estava muito feliz ontem no churrasco, né? Pessoal, foi bom. Eu estava feliz. Me diverti muito quinta-feira jogando vôlei. Não ganhei. Quem ganhou foi Dona Marilúcia. Cadu ganhou, né? Não, foi quem ganhou. Foi Dona Marilúcia mais 2. Dona Marilúcia ganhou no 3 cortes. Larissa quis tirar isso dela, queimou, ela voltou e ganhou 3 cortes. Eu estava muito feliz. Mas quando eu começo a julgar aquilo que não deveria ser julgado por mim, eu começo a me colocar na cadeira que Deus nunca criou para mim. E pode ser que muita gente tenha uma expectativa de ser família da igreja, em qualquer igreja, frustrada, porque o que nós falamos do nosso Senhor prejudica. Se isso não é verdade na sua vida, que Deus te abençoe, porque graças a Deus, você está testemunhando de um Senhor de verdade, do que deu conforme a capacidade. Vamos continuando? A partir do verso 22 para frente, principalmente no verso 26, se você puder abrir, é onde o Senhor dos talentos dá o seu veredito sobre os talentos entregues. E aí ele fala assim, ó. Depois que o cara falou, eu escondi na terra, com medo de dar errado, botei no lençol, bonitinho e tal. O Senhor responde, servo mau e preguiçoso. O cara achou que estava sendo cuidadoso e terminou sendo chamado de mau e preguiçoso. Mau, porque o que ele fez não é bom. Pô, pastor, é óbvio, eu sei. Não, eu preciso dizer. Mau, porque o que ele fez com o talento não foi bom. E preguiçoso, porque ele não trabalhou. Você realmente acredita que Deus te chamou para ser igreja, família, corpo, videira, e isso não ia alcançar outras pessoas?
Até hoje a igreja tem servido e amado incondicionalmente todo mundo que pode. A Bíblia diz que nós somos galhos para dar fruto. Que nós somos corpo para fazer conforme o corpo faz. O nariz cheira, o olho enxerga, a mão toca. Tem um propósito, tem um porquê. Deus, Ele te fez como você é por algum motivo. Há uma expectativa que você faça algo. E não é só uma expectativa sua. Toda vez que você deixa de fazer, fica um buraco, irmão. E sabe quem tem que lidar com o seu buraco? O cara que tinha 10 talentos. Porque a Bíblia diz, no versículo 28, fala assim, ó, tira dele o talento e dá o que tem 10. O cara já tinha os 5 dele. Trabalhou para multiplicar. E agora recebe mais um. Ele já teve o trabalho de lidar com 5. Agora ele recebe o que o outro não fez. Meus irmãos, enquanto igreja for igreja, o que não está sendo feito por alguém, será feito por outra pessoa. Se por algum motivo eu não viesse pregar, alguém ia pregar. Alguém ia subir e pregar. O culto ia acontecer, Deus ia ser adorado. Quando nós faltarmos nessa terra, porque nós morremos, alguém vai continuar sendo igreja nessa terra. A gente estudou recentemente a história de Esther. E aí o tio de Esther falou assim, ele termina a frase falando, porque, para que você que não sabe, Esther era do povo de Israel, o povo judeu, se tornou rainha na Pérsia. Como rainha na Pérsia, ela estava junto do rei, naturalmente. O povo judeu ia ser exterminado por causa de um decreto de um invejoso lá, um incircunciso. E aí o tio dessa rainha foi falar, já que você é rainha, pede ao rei para que ele não mate a gente, né? Óbvio. E ela ficou com medo, falou assim, não sei, se eu for sem ser chamado, eu posso morrer. Se eu fosse o tio, falar, você já vai morrer, quando exterminar todo mundo, vai você também. Então assim, morrer você já vai, tenta fazer alguma coisa. Aí ele termina falando assim, quem sabe não foi para fazer alguma coisa, que você está aí como rainha. Só que antes dele falar isso, ele diz assim, se você não fizer, Deus dará livramento ao seu povo de outra forma. Por que o tio de Esther sabia disso? Porque ele acreditou na promessa de que viria o Messias, de que Deus libertaria. Ele tinha certeza, ele tinha convicção que Deus salvaria o povo. Só que ele achou que seria através da rainha. E se não fosse através da rainha, Deus ia levantar outro. Sim. Se não for através de mim, Deus vai levantar outro. Se não for através de você, Deus levantará outro. Mas sabe quem teria perdido a bênção de fazer parte do plano de Deus? Esther. De que vale ser rainha do maior reino do mundo, se você estiver fora da vontade de Deus? Deus pode levantar outro, mas Ele escolheu você. Poderia ser outro ministério de louvor hoje, poderia ser outro pregador, no seu trabalho poderia ser outra pessoa, na sua casa poderia ser outra pessoa, mas Deus escolheu que fosse você. Deus pode alcançar a sua casa através de um estranho, do vizinho, do amigo, mas Deus escolheu você. Deus pode gerar um avivamento no seu trabalho, mas Ele espera que faça através de você. Deus pode transformar a cura, irmão. Deus pode trazer alguém novo, um grupo de fora. Deus pode trazer um movimento em campos que faça, mas Ele escolhe fazer sobre quem está aqui. Então Deus escolheu você. Deus escolheu cada um de nós. E o fato de Deus poder fazer sem precisar de mim, é maravilhoso quando eu entendo que Ele me escolheu. Porque se Ele não precisa e me escolheu, se Ele não precisa e me quis, se eu não posso fazer tanta diferença sem Ele, ainda assim Ele me escolheu para ser a diferença, isso significa que Ele não apenas me conhece, mas entrega valor. Eu me torno valioso quando eu permito ser quem Deus quer que eu seja. Essa guitarra está muito bonita aqui, ó, em pezinha. Mas se alguém não tocar, ela não tem valor nenhum.
O dia que ela é bem tocada, ela tem todo o valor. Esse microfone funciona muito bem para dar a possibilidade que você escute o que eu falo. Mas quando eu entendo que servir é valioso, porque o Senhor confiou a mim o tesouro dele. Ele confiou o que ele tinha de precioso. Meu irmão, você me desculpa se isso te mexer aí, mas as pessoas que não conhecem o Senhor são tão preciosas para Ele quanto você. A sua cadeira está garantida no céu, glória a Deus. Que bom que você vai para o céu. Olha, isso é realmente uma notícia boa. Só que tem gente que, se você não sair daí para ir atrás, não vai. Vai amanhecer amanhã prisioneira do pecado. Vai amanhecer amanhã sem esperança. E isso tem que te revoltar de alguma forma. Você não é o bitolado que vai para o inferno, vai para o inferno. Não, irmão, o problema não é o inferno. O problema é não conhecer Deus. Se a Bíblia é verdade e diz que Jesus nos dá uma vida plena, não conhecer Jesus e não ter vida plena, que tipo de vida uma pessoa experimenta sem o Senhor? Talvez você não lembre. Talvez faça tempo. Aí você não tem memória, tipo, não lembro. E eu não posso guardar isso para mim. Eu não posso pegar esse tesouro, esconder, enterrar e falar, um dia Jesus volta, ele pega. Não dá, irmão. Tem alguém que está morrendo sem isso. A campus está muito violento, irmão. A corrupção está destruindo campus o tempo todo. O nosso estado do Rio é o que mais troca governador por causa de corrupção. Meu irmão, eu não estou perguntando qual é o seu lado político, é só um dado. Toda hora tem governador sendo trocado nesse estado. Não é possível que isso não tenha relação com uma festa pagã que acontece em fevereiro, como o carnaval, que declaradamente é para todo tipo de divindade, não é para o Senhor. Aí a gente fala, não, é um absurdo. Meu irmão, não é um problema absurdo, nem o carnaval, não. O absurdo é quem tem algo tão precioso e está guardando. Tem uma música que Maria Clara me mostrou. Eu estava lá quinta-feira, né? Na casa de Maria Clara com o povo, e eles terminaram o filme depois. Gostaram? Será que foi bom, né? Foi bom o filme, não foi? Isso. E aí Maria Clara foi mostrar as músicas, né? Ela botou lá as músicas. Aí tem uma que o início do refrão canta: por isso considero tudo como perda, pois encontrei alguém mais belo, alguém mais precioso, alguém mais excelente. É isso mesmo, Maria? Isso mesmo. Por isso considero tudo como perda, ou seja, eu considero que eu posso perder tudo. Por quê? Porque encontrei alguém mais belo, alguém mais precioso, alguém mais excelente. Perder o que você tem para servir alguém só faz sentido se você encontrou alguém mais belo, alguém mais precioso, alguém mais excelente. Eu não posso te pedir para servir se você não encontrou um Jesus belo. Não faz sentido eu te pedir, vamos chegar mais cedo para botar um café na rua, não faz sentido. Vamos pregar o evangelho, vamos. Vamos fazer a passeata. Cristina sabe, aquele que tem ouvido rosto, o negócio tá aí. Vamos fazer isso, vamos fazer um movimento. Eu não posso pedir para quem não encontrou alguém mais belo, alguém mais precioso, mais excelente. Porque acordar cedo e dormir tarde para alguém mais belo, mais precioso, mais excelente, dá sentido à nossa vida. Irmãos, você pode gostar muito de alguém, mas é só quando você entende e ama profundamente que você é capaz de sacrificar. Hoje, por exemplo, na minha rotina de Estela, a gente tem um marco que é desconfortável. De terça para quarta, 2 da manhã. Até tem que pegar ônibus para trabalhar em outra cidade, e eu vou junto. Acordo, volto e durmo depois. Até nem dorme. Pergunta assim, pastor, você gosta de acordar de madrugada, 2 da manhã, para chegar na rodoviária, desembarcar, esperar 5 minutos, Estela entra no ônibus, você volta para casa? Você gosta, assim? De 0 a 10, pastor. Qual é a felicidade que o senhor tem quando volta para casa, pastor? Sabendo que vai acordar 6 e pouco no outro dia. A felicidade não está em acordar 2 e pouco da manhã. Está no que eu fiz por quem eu amo. Se eu não amasse, eu não faria.
Eu não posso pedir para que nenhum de vocês fizesse isso, porque talvez nenhum de vocês ame. Acontece que com Jesus é a mesma coisa. A quem muito é perdoado, muito ama. E quem pouco é perdoado, pouco ama. Quão maior é a sua compreensão do perdão do Senhor pela sua vida, e o quanto Ele entregou por você na cruz, mais te motiva a fazer algo com isso. O serviço não é impulsionado por número. Serviço não é impulsionado por dinheiro. Serviço é impulsionado por amor. Ser igreja não é impulsionado por número. Ser igreja não é impulsionado por nada senão amor. Qualquer coisa que a igreja precise é respondido por amor. É por isso que a gente não precisa aqui, por exemplo, fazer um sermão todo domingo sobre o valor do dízimo e da oferta. Basta que se fale sobre amor. E as pessoas que amam vão cuidar. E tem cuidado. Pelo menos, é claro, antes já estava, né? Se eu cheguei aqui, existe a cura. Mas desde o tempo que eu estou aqui, Deus tem cuidado. O grande milagre da gestão é amor. 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 Amor que faz com que tem. O serviço é impulsionado por amor. Pastor, estou com dificuldade de servir. Qual é a solução que o senhor tem para mim? Amor. Que tal se você se entregar mais a amar as pessoas que você serve? Quem ama não desiste mesmo que doa. Quem ama não reclama mesmo que demore. Quem ama suporta mesmo que o processo seja duradouro. Quem ama faz de novo. Quem ama dá o próximo passo. Quem ama levanta da lama mais uma vez. Quem ama escuta a mesma coisa de novo. Quem ama entrega mesmo quando não quer. Quem ama faz. E quem não ama não consegue fazer, porque o mundo já nos ensinou que se não for por amor é por dinheiro, por glória, mas na igreja é por amor. No final das contas, existe um texto bíblico bem pesado, que quando o servo termina de fazer tudo, ainda tem lá na parábola falando, servo inútil. Não pelo que ele faz, mas porque no final das contas, o nosso valor está no Senhor. Mas esse Deus que nos chama de servo, também nos chama de amigo. Nos dá uma herança. Qual foi a última herança que você deu a uma pessoa que trabalhou com você? Está lá no seu testamento? Imagina o testamento de André e Júlia. Aí, já pensou, Kelly? Lá o testamento, eis que deixo para a família. Já pensou, Kelly? Está falando assim, recebe, irmão. Olha lá, já está até tirando aqui. Pastor, se for assim... Aí lembra de mim também, que hoje desci, lembra de mim. Qual foi a última vez que você deixou alguma coisa para quem que trabalhou com você? Você só deixa para quem você ama. Isso significa, irmãos, que só tem espaço para o serviço que é motivado pelo amor. Se algum motivo ou algum momento estiver faltando amor, avisa. Avisa, porque se houver mais amor, haverá serviço. E não é que você tem que amar para servir. Você ama porque é a melhor coisa que pode fazer para você. Amar ao Senhor e amar ao próximo. Você não ama na expectativa de um dia ser servido. Apesar de todos os pais esperarem que os filhos o ajudem, quando chegar o momento, né? Filho tudo criado, a expectativa é que o que, né, pastor Amaro? Que dê uma moral também. Apesar da expectativa, a mãe e o pai nunca vai julgar o filho por fazer ou não fazer. Porque o amor é incondicional. Isso significa condicional. Não há uma condição prévia, não há um... Por que você ama? Porque eu amo. A resposta é o próprio amor. Mas e se? Não existe se. Mas e se ele for um filho ruim? Eu amo. E se for um filho bom? Eu amo também. E se ele me der alegrias? Eu amo. E se der tristeza? Eu amo também. As mães, eu estou mentindo? Os pais, eu estou mentindo? Os outros irmãos também poderiam responder, mas eles vivem aí. Ou seja, agora para os servos. E se quem você servir nunca te reconhecer e não fizer nada por você? Tá bom, eu amo. E se quem nunca viu o que você faz? E se Deus tivesse um convite do serviço invisível? É uma tese que eu tenho para testar.
E se Deus te chamasse agora para viver por 40 anos um serviço invisível? Você vai entregar tudo que você tem e você é para a causa do reino, mas ninguém nunca vai saber, a não ser o Senhor. O Instagram de um único seguidor e uma única curtida. E se esse fosse o ministério por 40 anos? Não responde, pensa. Não responde, pensa. Você toparia se essa fosse a vontade de Deus? Se a sua resposta for sim, existe amor no seu coração, por isso tem serviço. Se a sua resposta for talvez, precisa ter amor, pedir por amor. E se a sua resposta for não, precisa haver um encontro. Conheça primeiro Jesus. Porque se Jesus entrega conforme a sua capacidade, Ele não vai te dar hoje o que você não pode fazer hoje. Ele não me deu antes o que eu não podia fazer antes. Ele não me chamou para fazer antes o que eu não podia fazer antes. Porque houve uma época que eu não era pastor, óbvio. Muito menos pregador, muito menos crente. Mas Deus me chamou hoje porque hoje eu posso fazer. Deus me chama conforme a minha possibilidade. Você pode ficar de pé? Daqui a alguns minutos a gente vai celebrar a ceia do Senhor. Até mais cedo, lá. Toda vez que termina mais cedo, já vai ser uma oportunidade de cantar um pouquinho mais daqui a pouco. A gente vai celebrar a ceia. A ceia é um símbolo de serviço. É símbolo de serviço porque a Bíblia diz que Jesus teve um sentimento, que sendo Deus não levou isso em conta, se tornou semelhante à figura humana, obediente à morte, morte de cruz. Antes de Jesus morrer, ele pega uma bacia e, se colocando como o pior dos escravos, lava o pé de cada um dos seus discípulos. Aí ele pergunta aos discípulos assim: vocês entendem o que eu fiz? E aí eles, eu espero que vocês façam o mesmo. Se a cruz então é um exemplo de serviço, ou seja, algo feito para alguém que está priorizando e pensando no alguém, e se a cruz foi uma ação divina pensando em nós, lembrar da cruz é lembrar que nós somos servos. Celebrar a ceia não é apenas para nós falarmos assim: obrigado, Senhor, é isso, fecha a conta que o Senhor já pagou. O Senhor entregou o corpo dele, que é o que a gente fala que representa o pão. O Senhor verteu, derramou o sangue dele. O que eu posso fazer por alguém então? O Senhor entregou tudo por alguém. O que eu posso fazer então? Eu vi um vídeo hoje, muito interessante, talvez você conheça. O Titanic não é só um filme, irmão. Aconteceu de fato o barco que naufragou. A tal frase, o barco que nem Deus derrubaria, realmente um iceberg derrubou. E dentre as vítimas que foram parar na água, uma água extremamente gelada, havia um pastor. Colocou os filhos num barco, não deu para ele, ele ficou com um colete salva-vidas. Até que ele viu uma pessoa desesperada que segura numa madeira e tenta ficar. E aí o pastor pergunta assim: qual é o seu nome? O cara fala: o nome é tal. Você conhece Jesus? Aí o cara fala: não. Você já entregou sua vida para Jesus? Não. Aí o pastor tira o colete, entrega para o cara, prega o evangelho para ele. E alguns minutos depois, morre congelado. 5 anos depois da tragédia do Titanic, se reúnem os sobreviventes. E do meio daquele grupo se levanta uma pessoa: olha, eu sou fulano de tal, eu sou o homem que se converteu e entregou a sua vida para Jesus, com a última pregação do pastor, tal. Até que ponto você está disposto a servir para que as pessoas conheçam Jesus? Até que ponto você está disposto a entregar para que a segurança que aquele pastor tinha, ele tinha tanta segurança que ele se encontrar com Deus, que valeu a pena para ele ir para a eternidade, para que outro também fosse, ao invés de guardar, porque ele chegou ao ponto de considerar tudo como perda, porque ele conhecia alguém mais belo, alguém mais precioso e excelente. Qual é a sua disposição de entregar o colete?
a sua disposição do sacrifício? Seria bonito se a história que eu contei fosse o pastor aparecendo 5 anos depois, né? Mas não. Ele apareceu na glória, mas entregou o colete por um desconhecido. Ele nunca viu o que aconteceu com o desconhecido, ele nunca viu antes. Ele se encontrou com aquele homem por alguns minutos, pregou o evangelho, entregou o colete, morreu. A história relata que houve um período onde o evangelho não era conhecido por todo mundo. E não sendo conhecido por todo mundo, havia uma ilha com vários e vários escravos. E o dono daquela ilha, ele era muito mau. E aí um grupo de jovens moravianos, eles têm uma ideia, já sei. Alguns rapazes, 2, 3, falam, já sei, temos uma ideia. Aí você imagina assim, ó, nessa idade assim, ó, Pedro, Tiago e Daniel, se tivesse o João, batia. Os 3 falam, já sei, nós temos uma ideia. Qual a ideia? Aí Tiago fala para Jennifer, Daniel fala para os pais, por enquanto para os pais, né? Pedro fala para os pais assim, ó, eu, Tiago e Daniel tivemos uma ideia. Qual? Não tem aquela ilha que tem um monte de escravo, que tem lá 50 pessoas que não conhecem Jesus? Nós temos uma estratégia para pregar o evangelho. Aí os pais, uhul, opa, notícia boa. Qual é? Nós vamos como escravos. O quê? Isso. Nós vamos trabalhar como escravos a vida inteira, nunca mais voltaremos. Imagina Edson pirando, o quê? Não. Nós vamos. E aquela ilha será ganha para Jesus. Mas qual é o preço? Nós seremos escravos para sempre. Que o cordeiro receba a recompensa de seu sacrifício. Foi a frase que eles disseram. E aí, meu irmão? Como é que está a sua disposição para ser escravo por uma vida inteira para que alguém conheça Jesus? Existem pessoas que estão no céu hoje, porque aqueles meninos foram como escravos. Existe um rapaz que foi ou irá para o céu, porque já deve ser idoso, porque um pastor entregou um colete no mar. Existem pessoas que vão para o céu, ou estão indo para o céu hoje, porque um grupo de irmãos sacrificou para que existisse a cura, para que existisse igreja no Brasil. Existe uma realidade nossa, que nós conhecemos Jesus, porque pessoas foram apedrejadas nesse Brasil. Tiveram pessoas que saíram da Europa, porque eles abriram um mapa e Deus mandou, vá para uma terra que você não conhece para pregar o evangelho. Tem gente que está sendo retirada de boca de fumo, tem gente que está sendo tirada das drogas, de casamentos destruídos, porque alguém teve coragem de sujar a mão e abraçar uma pessoa que está há muito tempo sem banho. Tem gente que está indo para o céu, porque alguém abriu a casa para um desconhecido toda noite de terça-feira, para sentar e falar, fala para mim qual é o seu problema, fala para mim qual é o seu problema. Abre mão de sábado. Tem gente que conheceu o evangelho porque você chegou 7 horas da manhã de domingo. Existem pessoas sendo servidas. Existem pessoas sendo abençoadas. E ainda vão existir pessoas para serem alcançadas, porque o evangelho do Senhor vai continuar alcançando. A pergunta que eu tenho para te fazer, irmão, é se você vai fazer parte daqueles que amam e servem, ou parte dos que não servem. Ou você faz parte dos que amam e servem, ou você faz parte dos que não servem. Se você faz parte dos que amam e servem, há um lugar especial para você, não apenas na cura, mas no reino. Às vezes o seu serviço é um abraço. Um abraço. Não que outros irmãos não façam, por favor. Mas não existe a possibilidade de eu chegar na igreja e encontrar, por exemplo, com Dona Edilce, Elzíria e Edilma, e não receber um sorriso, um abraço. Não existe a possibilidade. Pode ser o culto de quinta, que às vezes só a gente se encontra mesmo, depois chega os outros irmãos. Pode ser que eu posso ficar 40 minutos, ela vai guardar e vai vir um abraço. E se esse for o seu ministério? Abraçar a pessoa. Nada é desperdiçado no reino. Não porque o que você faz é grande ou pequeno, mas porque Deus é quem multiplica. Mas você precisa fazer parte disso. Diferente de um apelo convencional, que a gente chama alguns, hoje o chamado é para todos que quiserem. E hoje o chamado é para um compromisso.
Não é comigo. Até porque eu nem sou capaz de conhecer a sua vida o dia inteiro. Não é com o líder de célula, de ministério, não é com a cura. É com o Senhor. Porque Ele ainda tem coisas valiosas, tesouros, que Ele está entregando. E Ele espera que alguém aceite isso e multiplique. Você está entendendo? Ele espera que você multiplique o que Deus te der. E se você estiver disposto a pagar o preço que for, e presta bem atenção no que eu estou te falando, porque ninguém está vendo o seu coração, você não precisa falar o que você não quer. Mas se você estiver disposto a entregar o que for, para viver para Ele, para que Ele faça conforme a vontade dEle, apesar de qualquer expectativa que você tiver, se você só quiser receber o talento que Deus tem para você, independente do que será feito dali para frente, você estiver disponível, você vai orar comigo. Eu peço que todo mundo feche os olhos. Eu não vou pedir para você levantar a mão, para você não ficar constrangido se você levantou e eu não levantou, e a pessoa do lado sabe, e ele não é certo. Esse momento seu é você e Deus. É sobre querer abrir mão do colete salva-vidas. É sobre querer se vender como escravo numa ilha para que pessoas conheçam Jesus. É sobre você entregar daqui para frente. Se você tem 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Abraão começa com 75, Moisés salva o Egito com 80. Eu só posso te falar, irmão, que se nesse momento você já está orando, teve um dia, em setembro de 2015, que eu fiz essa oração. Eu nem sabia os versículos da Bíblia direito. Eu nem sabia muito bem o que eu poderia fazer para o reino. Eu só disse: Senhor, eu decido hoje viver para Ti, daqui para frente. E onde eu estou hoje foi não um mérito pessoal, mas foi uma decisão de considerar tudo como perda, porque naquele momento eu encontrei alguém mais precioso e mais belo. Eu já era batizado, eu já tinha ido às águas, eu já tinha conhecido a cruz, mas eu não tinha entregue a minha vida. Mas daquele dia em diante, irmão, que eu entreguei, eu nunca tive coragem de não viver para Ele com um pouco que eu tenho, porque eu conheço o Deus que me ama, que me entrega conforme a minha capacidade. Se você hoje entende que precisa entregar tudo, não parte tudo, faça a sua entrega pessoal, através dessa oração. Ora no seu lugar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse instante há irmãos e irmãs que tiveram um encontro nesse momento com algo muito mais precioso. Encontraram aquilo que é precioso, encontraram o maior bem, encontraram a boa parte que não será tirada. E por encontrarem aquilo que não será tirado, um tesouro que vale a pena viver por ele, decidem servi-lo com tudo. Permita que os meus irmãos e as minhas irmãs que hoje decidem servir, possam fazer isso até a eternidade, Senhor. Retira do caminho deles qualquer coração invejoso, qualquer olhar de crítica e juízo, porque ninguém foi chamado para julgar o serviço, a não ser o Senhor dos senhores. E que nós possamos ser livres para amá-lo, para entregar o pouco, porque aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Aquele que trabalha com pouco, experimentará a recompensa de muito. Seja um instrumento tocado, uma cadeira que é colocada, um abraço que é dado, um sorriso que é oferecido, um versículo que é explicado, um joelho que se dobra para orar. Seja feito para um ou para uma multidão, seja conhecido na internet ou invisível. Que o Senhor nos permita servi-lo de todo o coração. Porque há pessoas, Pai, que serão alcançadas quando nós nos colocarmos à sua disposição. Renova em mim e em cada irmão o desejo de estarmos disponíveis, para que através de nós, que não somos nada, não somos merecedores e obrigado porque o Senhor nos aceita, que através de nós seja feita a tua vontade e que nós possamos, porque conhecemos o melhor de tudo, fazer a diferença através do amor.
da simplicidade, do pouco, daquilo que o Senhor nos oferece. Que os meus irmãos e irmãs que nessa noite fazem um voto sincero de entrega, que o Senhor receba e o que o Senhor use, Pai. Que nessa igreja eles se encontrem à vontade para aprender, para ser impulsionado. Que a cura impulsione servos. Que a cura sustente em oração os servos. Que a cura seja conhecida por serviço ao Senhor. Receba tudo que temos como oferta de adoração, em nome de Jesus. Amém. Coloque suas mãos.